Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. (12 de junho é Dia dos Namorados. E hoje os Seus Filhos, em versão ampliada, vai falar sobre temas que dizem respeito a relacionamentos amorosos. Vamos conversar sobre iniciação sexual e a vida sexual dos pais depois da chegada dos filhos. Ela existe, eu garanto. Tudo isso ao longo da próxima hora. Mas a gente começa por aqui focando na criançada. E eu sei que você vai me perguntar, mas criançada com o Dia dos Namoros? Calma. Por aqui a gente defende a campanha de que criança não namora nem de brincadeira, criança brinca. E a gente não vai encurtar a infância de ninguém, principalmente dos nossos filhos. Eles terão tempo para ter essas experiências e a gente vai falar sobre aqueles filhos também que estão na adolescência já já. Mas é fato que a criançada é curiosa. Muitas vezes fazem aquelas perguntas, né, que deixam a gente de cabelo em pé, deixam muito marmanjo, sem palavra. De onde vêm os bebês? Como os adultos namoram? E é nessa hora que a gente se pergunta, o que eu respondo? Vamos juntos, esse é o Seus Filhos em versão ampliada aqui na Band News FM. Eu, Thaís Dias, estou na área junto comigo, sempre por aqui, ela, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Como sempre, um prazer conversar com você. E hoje, Roseli, temos um baita de um reforço conosco na próxima hora. Por aqui, o psiquiatra especialista em sexualidade e colunista da Band News FM, sempre aqui no nosso dial, com a coluna Fala aí, doutor, Jairo Bauer. Que bom ter você aqui com a gente, tudo certo? Oi, Thaís. Oi, Roseli. Muito legal estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu acho super interessante e super atual. Roseli, já começo diretamente te perguntando... Criança não namora, nem de brincadeira? Nem de brincadeira, Thaís. A questão é que o mundo adulto agora está muito presente na vida das crianças. E aí as crianças observam, brincam, e aí querem namorar, querem beijar. É uma imitação daquilo que eles assistem na televisão, na internet, mas a gente deve vetar para... como você disse, não encurtar mais a infância do que ela já encurtou. O pai pode achar uma gracinha, uma brincadeira, mas é brincadeira. Mas há brincadeiras que a gente não deve fazer. Essa é uma delas. E Jairo, o que a gente faz, né, como pai, como mãe, ou mesmo adulto que está perto dessa criança, quando a gente vê esse estímulo chegando de outra pessoa? Quando a gente percebe que tem aquela pessoa que fala, ai, que bonitinho, você tem uma namoradinha, você gosta de alguém? Quando se trata de criança, qual é a reação nessa hora? Thaís, eu acho que a gente tem que chegar para essa pessoa, né, que está trazendo essa informação, ou que está fazendo essa brincadeira, e falar assim, não, né, fulana tem 6 anos de idade, 7 anos de idade, nessa idade ninguém namora, né, as pessoas brincam, as pessoas se conhecem, as pessoas estabelecem relações de amizade, mas namoro só lá pra frente quando ficar adolescente. Eu acho que tem que deixar bem claro para já marcar a posição. Que sufoco! Agora, a gente vai abrir espaço por aqui para a Thaís Pinheiro, que fala direto de Goiânia. E ela explica pra gente como lidou quando o filho de 7 anos perguntou de onde vêm os bebês. Quando ele me perguntou como são feitos os bebês, eu respondi que o papai planta uma sementinha dentro da mamãe e essa sementinha germina e cresce virando o bebê, transformando-se em um bebê. E dessa forma ele foi feito. Quando a gente trata de criança pequena, cheia de curiosidade, já aconteceu comigo, né, de me perguntarem como que o bebê foi parar dentro da minha barriga. O que a gente responde? Levando em consideração também esse aspecto lúdico, né? A gente está falando com uma criança que não tem uma compreensão muito grande de exatamente como foi parar ali aquele bebê. Pois é, essa pergunta é boa e a situação é complicada, né? Às vezes os pais ficam ali sem saber como reagir diante dessas perguntas da criança, né? Eu gosto muito de uma estratégia que assim, é perguntar o que ele quer mesmo saber com aquela pergunta, né? Explica melhor para o papai, para a mamãe exatamente o que você quer saber, qual a sua curiosidade, porque às vezes a gente antecipa, né, uma dúvida, uma pergunta, uma curiosidade, né, e cria ali uma situação desnecessária. Outra coisa que na minha opinião é importante, né, a gente enterrou a cegonha faz muito tempo, né? Então essa história de cegonha que traz a criança e tal, não, né? Então, assim, a história da sementinha é até interessante, mas muitas vezes
a criança pode perguntar, mas e aí? Mas como assim? Como que planta a sementinha lá dentro? E aí você tenta entender melhor o que ela quer saber, e aí eu acho que assim, olha, quando as pessoas ficam adultas, as pessoas namoram, né, as pessoas têm intimidades, é com essa intimidade, eventualmente, que essa sementinha, né, que é o espermatozoide, pode encontrar o óvulo da mamãe e assim por diante. Eu acho que a gente tem que falar, óbvio, dentro da capacidade da criança de entender, de perceber o que está acontecendo, acho que a gente tem que introduzir nesse assunto aos poucos. Concordo totalmente com o Jairo, Thaís. Importante a gente lembrar que a pergunta dela não é necessariamente aquela que a gente imagina que seja, né? A piada que eu li, achei muito interessante, uma menina dessa idade aí, 7 anos, pergunta para a mãe, na hora do jantar, o que é ser virgem. A mãe fica toda desesperada, não sabe o que dizer, e aí conta uma história a respeito do namoro, do casamento. E aí depois que ela dá a explicação, a filha falou, não entendi nada, é porque aqui nesse vídeo está escrito azeite virgem. Agora eu quero botar os dois na conversa para falar de outro aspecto que deixa muito pai de cabelo em pé, muita mãe ali sem saber o que fazer, que é o seguinte, as crianças pequenas, muitas vezes, e eu conversei com algumas mães recentemente sobre esse tema, se tocam nas partes genitais. E os pais ficam ali sem saber se devem repreender, se não devem, e quando isso acontece público, o que fazer? E aí eu passo a palavra, começando com você, Roseli. Assim como o Jairo disse que a gente já enterrou a cegonha, a gente já enterrou também, ou se não enterrou, deve enterrar, a repressão da masturbação infantil. A criança faz isso porque de fato é gostoso, mas ela só precisa adequar o seu comportamento. Então a gente vai orientando aos poucos, dizendo, agora não é hora disso, com a maior tranquilidade, mas a gente precisa oferecer outra alternativa, né? Uma brincadeira, vamos cantar uma música, qualquer possibilidade. Ou então a gente também deve dizer à criança, quando ela é um pouquinho maior, isso a gente não faz na frente de ninguém. É o suficiente, Thaís. E você, Jairo? Eu super concordo com a Roseli, a gente precisa tomar só cuidado, né? E a Roseli enfatizou bem isso, para a gente não reprimir, né? Não trazer já uma carga negativa desde muito cedo para a questão do prazer. A criança se toca porque é bom, né? Assim, ela tem uma sensação prazerosa, né? E na infância isso é um pouco diferente, né? Do aspecto, por exemplo, da masturbação na adolescência, em que começa a haver uma conotação diferente, né? Mas eu acho que explicar para a criança que essa é uma questão pessoal, particular dela, que ela tem um momento, o local, né, a possibilidade de fazer isso, e não, né, quando ela está em público, quando ela está na sala de aula, quando ela está no almoço de família no domingo e tal, e aí essa história, essa possibilidade de propor uma alternativa, né, vamos brincar, vamos jogar, vamos passear, vamos dar a volta com o cachorro, acho muito legal, né, porque você introduz, né, uma possibilidade alternativa e não deixa, e não traz um constrangimento, né, nenhum tipo de repressão, né, que vai reforçar essa carga negativa associada ao prazer, né, e a sensação de explorar o próprio corpo. Continuamos por aqui com os seus filhos em versão ampliada, falando sobre a campanha de que criança não namora e também falando sobre aquelas dúvidas cabeludas que as crianças têm e que muitas vezes deixam a gente de cabelo em pé. Vamos nessa! Vamos navegar! Roseli, qual é a sua dica quando os assuntos são esses? Olha, é um artigo bem interessante, feito em cima da campanha Criança Não Namora Nem de Brincadeira. Aliás, o título do artigo é exatamente esse, Criança Não Namora Nem de Brincadeira. Está no site sinopseeditora.com.br. O sinopse é com Y. A gente adora Y, né, Thaís? Muito! Mas aborda temas interessantes, como aqueles que a gente falou, de como essa história de criança namorar encurta a infância. Então repete pra gente, Roseli, o site e o nome do artigo. sinopseeditora.com.br e o artigo é Criança Não Namora Nem de Brincadeira. É na adolescência que as primeiras experimentações acontecem.
os primeiros relacionamentos, os primeiros corações partidos. E agora os Seus Filhos em Versão Ampliada vai voltar o debate para conversar sobre essa faixa etária. E falar sobre sexo ainda é um grande tabu, como a gente disse agora há pouco, para muitas famílias. Conversar abertamente sobre dúvidas dos jovens pode ser muito desafiador. E aí, muitos adolescentes acabam recorrendo aos amigos, à internet, a um professor. Mas bora quebrar esse tabu e falar sobre isso por aqui? E hoje, além da dupla diária dos Seus Filhos, Roseli Saião e eu, temos o nosso convidado, o nosso reforço aqui nessa hora, o psiquiatra e colunista da Band News FM, Jairo Bauer. E a gente já começa por aqui ouvindo um jovem. Minha voz. Por aqui agora, o João Vitor, de 17 anos, que fala um pouco sobre essa dificuldade de ter uma conversa franca com os pais e divide com a gente qual é a alternativa que encontra. Pra mim é tudo muito novo. Fico com vergonha de não saber, fico com medo de também fazer errado com as pessoas. E aqui em casa é muito difícil falar. O trabalho dele exige muito do tempo deles. E acaba que falta tempo de conversa para ter esse assunto de pai e filho, todos os meus amigos, ou às vezes, bem raramente, eu vou e pesquiso no Google. Jairo, eu começo com você por aqui, essa rodada com foco nos adolescentes. Muitos não têm liberdade com os pais para falar sobre isso, outros, como é o caso do João, não têm essa abertura por conta da falta de tempo desses adultos e acabam recorrendo aos amigos, à internet. O que você traria de recomendação para os jovens que estão ouvindo a gente, têm dúvidas, não sabem muito bem quem procurar nessa hora? Como agir? Existe uma ausência, existe um vácuo, né, de discussão sobre sexualidade, sobre emoções. As escolas, de uma maneira geral, reduziram muito ou até acabaram excluindo seus programas de discussão de sexualidade, de emoções. Então, cada vez menos o jovem tem esse espaço de interlocução na escola. Há exceções, né, mas de uma maneira geral, a gente tem na última década e principalmente nos últimos anos, né, uma redução muito importante dessa discussão. Em casa, tem isso que ele falou, que até vou deixar para a Roseli falar, que acho que a Roseli fala muito melhor que eu, né? Cadê os pais, né, que não conseguem dedicar um tempinho para falar com os filhos sobre emoções, sentimentos e questões de sexualidade? Né? Acho que são dois pontos que acho que vale a pena a gente enfatizar. E aí, o que acontece? Eles vão mesmo para as redes sociais, vão para a internet, em que normalmente eles se informam nas bolhas, né? E essas bolhas, né, em que eles navegam, que muitas vezes têm vieses importantes. Então, óbvio que tem fontes muito legais, tem trabalhos muito bacanas nas redes sociais, tem bastante profissional hoje trabalhando lá, tem algumas influencers e alguns influencers que também têm uma capacitação para poder discutir um pouco essas questões, mas é difícil para o adolescente separar o joio do trigo, né? O que é confiável e o que não é confiável. Então, de novo, a importância dos pais e da escola para ajudar os jovens a formar esses filtros de avaliação do que eles estão vendo na internet. Então, eles recorrem ao Dr. Google, ao Dr. agora ChatGPT, ao Dr. TikTok, né? E muitas vezes tem informações bacanas, mas muitas vezes tem informações absolutamente distorcidas que pode até trazer riscos e mais angústias para a sua vida. Pronto, falei. A Fabiana Sarzi divide conosco que ela e o marido têm bastante dificuldade de falar sobre sexo com a filha que tem 13 anos. E a criação nossa também não foi assim, né, de falar sobre o assunto, por exemplo, né, é bem difícil, sabe? Sei que uma hora isso vai acontecer, né, de ter que falar ou ter que passar por isso. Roseli, mas como é que a gente lida quando a gente não se sente à vontade? E aí eu queria que você reforçasse um ponto que o Jairo mencionou, que é o papel da escola também, né? Porque muitas vezes a própria família não quer que a escola trate de uma questão como essa, mas é educação sim, né? Sim, há muito constrangimento dos pais para falar com os filhos a respeito desse assunto. É um assunto que sempre foi tabu, hoje parece que não, que se fala mais, mas entre pais e filhos continua sendo um tabu. E há alguns motivos para isso, né? E o maior motivo, eu creio, Thaís, que seja essa dificuldade de respeitar o limite de privacidade da vida do filho. Porque a gente tem os dois extremos, aqueles pais que não conversam nunca e aqueles pais que invadem a intimidade do filho e querem saber o que fez, o que não fez, para orientar bem. Não é assim. A melhor coisa com filhos adolescentes, eu sempre digo isso, é ter um mediador desse diálogo. Ou seja, eu adoro filme, livros, pais e filhos leem o mesmo livro, assistem juntos a um filme que aborde essa questão
E aí é mais fácil discutir a questão do personagem, que permite a identificação do filho adolescente. Aí não se trata da vida dele, né? Mas sim de um protagonista de um filme que passou por determinada situação ou precisa saber algumas coisas a respeito desse tema. Agora, a escola é fundamental que a escola entenda que hoje o conhecimento formal está em qualquer lugar. O papel dela é fazer a mediação para a formação de pessoas críticas. E, olha, não há pessoa crítica sem abordar todos os assuntos, inclusive e principalmente o da sexualidade. Jairo, quando a gente fala de adolescente, é inevitável a gente falar, né, de iniciação sexual. Como que esse jovem deve lidar com esse momento, que é muito marcante na vida mesmo? Sem dúvida, né? Isso que a Roseli falou é muito importante, né? É importante o pai estar presente sem ser invasivo, né? Eu não abro a porta do teu quarto e pergunto, eu quero saber tudo que você está fazendo, eu quero saber quando você vai começar, eu quero preparar, alugar uma suíte de motel para você inaugurar a sua vida sexual, né? Eu acho isso extremamente invasivo e pode deixar o adolescente muito constrangido. Agora, ao invés de abrir a porta do quarto do adolescente para propor, né, questões da vida pessoal dele, que ele tem que decidir sozinho, né? Eu acho que você deixa a porta do seu quarto aberta, né, na tentativa de aumentar, ampliar o diálogo, a comunicação. Então, olha, eu não vou ficar te perguntando, mas o dia que você quiser saber alguma coisa, se você tiver uma dúvida, uma curiosidade, quiser dividir comigo, se você não quiser dividir comigo, mas quiser dividir com o ginecologista, me dá um toque que eu te levo lá e você vai ter o teu espaço, né, o urologista, você vai ter o teu espaço para conversar com ele, né, se você está com algum conflito, vamos pensar em um profissional de saúde mental que pode te ajudar, né, eu acho que assim, é muito importante, né, que você evite ser invasivo, né, e que você não tome como suas, né, as iniciativas e as histórias pessoais dos seus filhos, né? As suas histórias são as suas histórias, as histórias deles são histórias que eles vão construir sozinhos na construção dessa autonomia, né? Então eu acho que é por aí, Thaís. A iniciação sexual dos jovens, os primeiros relacionamentos amorosos dos filhos, continuam sendo nosso assunto por aqui, nos Seus Filhos em Versão Ampliada. Vi e curti. Qual a indicação de hoje, Roseli, sobre esse tema? Você sabe, Thaís, que o tempo passa e alguns filmes que são muito bons por abordar de uma maneira bem legal certos temas, vão sendo esquecidos, né? Então eu vou indicar um clássico, que foi um clássico no finalzinho do século XX. É bom lembrar disso, né? Do contexto sociocultural da época, mas que aborda exatamente isso, os primeiros relacionamentos emocionais, afetivos, amorosos dos adolescentes e as consequências disso. É bom que os pais estejam próximos do universo da vida do adolescente. O título do filme é 10 Coisas que Eu Odeio em Você. O filho chega, a rotina da casa muda. Há um elemento novo nessa família. E esse integrante exige atenção, cuidados e uma adaptação de todos. Isso mexe, inclusive, com a vida amorosa do casal. E é preciso investir tempo e esforço também nesse campo, em tentar manter essa relação forte. Por isso, a vida amorosa e sexual dos pais é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos, em Versão Ampliada. Vamos juntos, eu, você, ouvinte, a Roseli Saião e o nosso reforço hoje por aqui, psiquiatra e colunista da Band News FM, Jairo Bauer. Roseli, eu começo com você esse bloco. A vida sexual depois da chegada dos filhos, né? A vida sexual até o fim dela, é importante lembrar isso, né? Tem uma coisa, Thaís, o cansaço, aliás, a exaustão, né, dos pais, das mães principalmente, tem atrapalhado bastante a vida sexual. Os filhos parece que tomaram conta da vida dos pais. É preciso regular isso e manter outros papéis, e o deles é o papel de mulher, uma mulher que tem desejo, de homem, do homem que também tem desejo.
E é importante lembrar que o desejo sexual adora novidade, né? Muitos casais ficam tentando repetir uma cena que foi muito prazerosa, quando na verdade foi prazerosa porque era uma grande novidade. Então é importante isso, manter a criatividade, deixar os filhos acordados até um determinado momento, a partir dali eles precisam se recolher, para que os pais possam ter tempo para namorar, por exemplo. Palavra de ouvinte. A Maria José está na área e fala pra gente como foi difícil retomar a vida sexual depois do nascimento do filho. No meu caso, eu tive uma grande queda nos hormônios, que provocou a diminuição na libido e da lubrificação vaginal, o que gera muito cômodo durante o ato, fora o cansaço, o estresse com a rotina de cuidado com o bebê. Porém, eu e meu esposo sempre tivemos uma boa comunicação, ele sempre cooperou bastante no dia a dia com as atividades e o cuidado do bebê. E é importante também, né, conversar com um ginecologista. Eu fiz isso, segui as orientações do obstetra e acabou facilitando aí a voltar ativa na vida sexual. É muita coisa, né, Jairo, depois que o filho chega, e aí a gente está falando dessa chegada mesmo, desse novo elemento em casa para administrar. Ela fala da exaustão, teve a questão física mesmo, que para ela foi desafiadora, e não tem problema nenhum pedir ajuda e conversar abertamente, né? Exatamente, acho que a Maria José fez exatamente o que ela tinha que fazer, né? Esses primeiros meses são realmente, ela usou um termo ótimo, desafiadores, né? Porque a mãe tem que amamentar o filho a cada 3-4 horas, não é incomum, né, que ela tenha o sono interrompido várias vezes durante a noite, durante o dia o trabalho continua, né? Então ela fica muito cansada, ela fica exausta mesmo, né? E como que você busca o seu desejo, que prioridade o desejo tem no momento de exaustão, né? Então acho que esse é um desafio muito grande, né? E eu acho que ela deu caminho para muitos casais, que é essa história da boa comunicação, né? O parceiro, né, ajudar nesse momento é muito importante, né? Quer dizer, ele está percebendo que a esposa, que a parceira dele está exausta, está cansada, ele também, né, assumir parte dessas responsabilidades dos cuidados com os pequenos, né? Então acho que essa divisão de tarefas, essa divisão de funções é muito importante, né? Acho que reforça os vínculos, os laços do casal, né? E diminui um pouco esse cansaço, essa exaustão da mãe, né? Então acho que esse é um ponto importante, né? Se há uma questão física, né, biológica, como a Maria José contou pra gente, né, os hormônios caíram muito, talvez ela tivesse alguns sintomas depressivos, enfim, né, é importante que ela também procure o especialista, o médico, para conversar, para discutir, para achar as melhores alternativas. Às vezes tem uma falha de lubrificação, você tem alternativas que podem ajudar também nesse momento de transição, e eu acho que tem que respeitar um pouco esse momento, né? O desejo está aí, né? Talvez ele esteja num lugar que precisa ser procurado um pouco mais, né? Agora, é importante que o casal consiga, nesse momento, priorizar, né, elencar assim, as suas prioridades e saber, né, que naquele momento específico, talvez nos primeiros meses, na coisa mais aguda, vai ser mais difícil, mas isso melhora, né, e como Maria José disse, voltaram ativa e vão muito bem, obrigado, eu acho que esse é o caminho. Roseli, a gente tem conversado bastante sobre a questão da invisibilidade materna, né? E da invisibilidade dessa mulher para outros papéis que não sejam o papel de mãe. Nesse caso, é preciso um esforço consciente também, né? Para manter cada um desses papéis com as suas devidas prioridades. A gente sabe que com a chegada de um filho, ele exige atenção e muitas vezes a balança pesa mais para esse lado. Mas a gente não pode anular todos os outros, né? E a vida amorosa segue exatamente nesse caminho. Exatamente, Thaís. É preciso ter paciência para voltar a conseguir ter um equilíbrio entre todos esses papéis, né? Quando a gente tem um filho recém-nascido, há um desequilíbrio, sim, porque é uma adaptação familiar, é uma adaptação da dinâmica cotidiana, é uma adaptação do sono, é muita coisa. Então, é importante, né, que se há um parceiro, uma parceira presente, que não reclame, que ajude, que colabore, que compartilhe as questões. Eu já ouvi muitos pais reclamarem que a mulher agora só dava conta dos filhos. Em vez de reclamar, é importante compartilhar com ela as responsabilidades, para que daí seja mais fácil ter esse tempo juntos.
E Jairo, quando a gente fala de dar atenção, não precisa de grandes atos, né? Não precisa de grandes atitudes. Aquelas pequenas atitudes do dia a dia podem influenciar e ter um papel muito importante. Aí eu, por exemplo, cito algumas. Uma mensagem no meio do dia, um bilhetinho carinhoso, um olhar, uma atenção especial. Aí sem dividir com o celular, sem dividir com a televisão, bater aquele papo, tomar uma taça de vinho. Tudo isso faz a diferença quando a gente fala, né, de retomada dessa vida amorosa do casal. Toda a diferença, Thaís. Tem que continuar a namorar, né? Não é só adolescente que namora, adulto também namora, né? Casais também namoram, né? E namoram mesmo depois do nascimento dos filhos, né? E dessas fases mais agudas. E isso que você traz é muito importante, né? Esse olhar, essa sensação que você transmite, que você tá lá, né? Para dividir, para ajudar, para trocar, né? Que você vai, né? Parceiro ou parceira dessa mãe, vai entender que ela pode ter naquela fase mais aguda, né, algumas outras prioridades, né, não vai ficar cobrando, não vai ficar exigindo ainda mais, né, vai entender que é a busca, como a Roseli disse, de um novo equilíbrio, e esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, né, assim, à medida que a situação vai mudando em casa, esse equilíbrio vai tendo que ser restabelecido. A vida sexual dos pais depois da chegada dos filhos continua sendo o nosso assunto por aqui e tem dica chegando na área. Vamos navegar! Ansiosa pela dica, Roseli, qual é a indicação de hoje? Olha, um texto bem interessante, eu acho que nossos ouvintes vão adorar ler. O título do artigo é Sexo depois dos filhos. 4 coisas que os terapeutas sexuais gostariam que você soubesse. E que está no site do paisefilhos.uol.com.br. paisefilhos.uol.com.br. Repete pra gente o artigo, Roseli. Sexo depois dos filhos, 4 coisas que os terapeutas sexuais gostariam que você soubesse. E a gente adoraria que você participasse conosco, trouxesse pra gente o seu comentário, a sua opinião, a sua dúvida. Manda pra cá o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. É sempre um prazer contar com a sua companhia. Nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM e também nos tocadores de áudio. Fique à vontade para compartilhar. Eu agradeço a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo e agradeço especialmente o nosso convidado especial de hoje, colunista aqui da Band News FM, psiquiatra especialista em sexualidade, Jairo Bauer. Muito obrigado pela participação e deixa aquele recado final para os nossos ouvintes. Eu queria dizer aos nossos ouvintes que eu adorei participar. Thaís, Roseli, quando quiserem podem me chamar. É sempre muito bom trocar com Roseli. E a nossa troca é longa, né, Roseli? Quase 30 anos. 30 anos, exatamente. Desde 93 na Folha de São Paulo. E muito legal estar aqui com vocês. E é isso. Vamos conversar, vamos abrir espaço para que os filhos possam se aproximar, trocar informações, emoções com a gente. Isso é muito rico para todos os lados. E agradeço, lógico, ela que é minha companheira de todos os dias aqui na Band News FM. Roseli, um beijo. Um beijo, Thaís. Jairo, é sempre um prazer esse encontro que de fato acontece há 30 anos. Olha que loucura, 30 anos dialogando ou verbalmente ou pela leitura, né, do seu trabalho e do meu trabalho. Thaís, é sempre um prazer conversar com você e para os nossos ouvintes um beijo muito carinhoso. Continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.